Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tudo bem, galera? Espero que esteja todo mundo tranquilo, todo mundo com bastante saúde, saudade para variar de vocês. E hoje a gente vai dar andamento para as nossas aulas à distância. Para a felicidade de vocês, saindo da história do Brasil, voltando para a história geral, hoje a gente vai entrar num tema muito importante para o mundo que nós vivemos hoje, tá? Para essa estrutura que nós vivemos hoje, tanto política quanto econômica, quanto até mesmo filosófica, que foi o movimento iluminista, tá? Hoje nós vamos estudar então o iluminismo. O iluminismo então foi um movimento filosófico baseado no racionalismo, tá? Que nada mais é, vamos dizer, que um braço de desenvolvimento lá do Renascimento cultural que a gente estudou ainda no século XVI. Esse movimento, nascido no século XVI, do Renascimento cultural, ele acaba sendo, vamos dizer assim, estrangulado, pela própria ascensão das monarquias absolutistas, que iam contra as ideias racionais, principalmente por aquela associação que existia entre rei e clero, entre rei e igreja, tá? A igreja, obviamente, não gostando da ideia do racionalismo, do antropocentrismo, como a gente viu, acaba perseguindo, os pensadores renascentistas, e com a própria expansão marítima comercial que vai levar à crise econômica das cidades italianas, a gente acaba tendo uma crise do movimento renascentista. Porém, 2 séculos depois, no século XVIII, surge o tal do iluminismo. Lembre-se, iluminismo, século XVIII, o século das luzes. E por que a gente usa esse termo falando de iluminismo ou falando do século XVIII como século das luzes, tá? Porque a gente sai da Idade Média, a Idade das Trevas, e entra aqui no século XVIII, agora sim, nas luzes da razão, as luzes do racionalismo, indo contra a ideia do teocentrismo que permeou toda a Idade Média, tá? Vocês lembram muito bem que a Idade das Trevas, a Idade Média, era chamada assim, por quê? Porque todo o conhecimento estava concentrado principalmente na mão da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E a gente não tinha um pensamento racional naquele momento. A gente não tinha a ciência como base do pensamento, mas sim o pensamento teocêntrico, aquela coisa que a igreja fala e o outro responde amém sem nenhuma prova, tá? A gente tem aqui então o iluminismo, o século das luzes, teoricamente o mundo voltando às luzes, tá? Só que muito mais do que um movimento filosófico, é que eu quero que vocês guardem muito bem, que eu acho que é a parte mais importante de hoje. O iluminismo, ele vai ser um movimento que vai gerar diversas consequências. Como eu disse, ele nasce na França, porém ele vai se espalhar primeiramente por toda a Europa, depois se espalhar por boa parte do Brasil. Vocês lembram que a gente estudou, por exemplo, a descoberta do ouro no Brasil? Eu citei rapidamente para vocês a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é um exemplo, aqui no nosso país, de um movimento que nasce graças aos ideais iluministas. Esses ideais vão permear, por exemplo, o processo de independência norte-americano, ele vai impulsionar a Revolução Industrial, ele vai impulsionar diversos movimentos de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Liberté, égalité e fraternité, lema da Revolução Francesa, que será o próximo tema que nós estudaremos na semana que vem, tá? Então, iluminismo, século XVIII, século das luzes, um movimento que tem como base o racionalismo, a utilização da razão para compreender o indivíduo em seu contexto social. Então, aquilo que a gente já falou lá dentro do movimento renascentista, Vou voltar aqui, racionalismo, razão, as coisas se explicam através da ciência, não através de Deus. A culpa do que acontece, ou a responsabilidade das coisas que acontecem no nosso mundo, não é pela vontade de Deus, mas sim pelas ações do homem. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês lá atrás? O Adnan, dentro do mundo teocêntrico da Idade Média, é professor, pobre, ferrado, ninguém me ama. Tudo isso é culpa de quem? É culpa de Deus, porque é assim que Deus quer.
A partir do momento em que surge o nacionalismo, o Adnan deixa de ser pobre, deixa de ser ferrado, deixa de ser abandonado, as pessoas passam a amar Adnan? Não, tudo permanece da mesma forma. Mas tudo isso aconteceu pelas escolhas do Adnan, os passos que o Adnan deu para chegar até esse momento da vida dele, tá? Então, o racionalismo, né, se explica através principalmente da ciência. Um outro conceito que é bem interessante a gente trabalhar, tá? Aqui eu nem coloquei aqui, lembre-se que junto do racionalismo está andando aquele conceito, ao lado do racionalismo está andando aquele conceito também, que a gente trabalhou lá no Renascimento Cultural, que é o tal do antropocentrismo, tá? Antropo, homem, ou seja, o homem como centro das coisas, tá? Então aqui a gente tem uma junção de racionalismo com antropocentrismo, tá? Mas o que é importante, que eu falei para vocês que eu queria falar, né? Acabei saindo um pouco para variar, vocês me conhecem do assunto. O movimento iluminista não é simplesmente um movimento filosófico, tá? Ele é um movimento que, como eu falei para vocês, vai gerar diversos processos revolucionários, desde a Revolução Norte-Americana ou independência dos Estados Unidos, vai gerar a Revolução Industrial, vai gerar a Inconfidência Mineira, como eu falei para vocês aqui, vai gerar a tal da Revolução Francesa. Na verdade, o iluminismo é um movimento que vai impulsionar o quê? A ascensão da burguesia para o poder, tá? O iluminismo é um movimento importantíssimo, o século XVIII é um século importantíssimo, porque a gente tem aqui o início da decadência das monarquias absolutistas e a ascensão da burguesia para o poder, ou seja, a nobreza e o clero que estavam no poder, né? Desde que a gente teve a formação dos Estados Nacionais modernos, que nós estudamos lá no começo do ano, formação do absolutismo, mercantilismo, aquela coisa toda, né? Até o século XVIII, a gente tem permeando praticamente em toda a Europa, e aí eu vou usar a Europa como principal exemplo, né? O absolutismo monárquico, dominado pelos nobres. A partir daqui a gente começa a ter o quê? A ânsia da nobreza de se ascender para o poder. E por que a nobreza, a burguesia para o poder? Por que essa burguesia quer ascender para o poder? Porque essa burguesia quer enriquecer. E o absolutismo monárquico, o próprio mercantilismo, ela continha esse desenvolvimento, esse crescimento econômico da burguesia por um simples fator. Lembra aquela primeira característica que eu contei para vocês sobre mercantilismo, a total intervenção do Estado na economia, tá? Quando a gente tem a total intervenção do Estado na economia, eu, Adnan burguês, eu não posso fazer o comércio que eu quiser, o negócio que eu quiser, com o país que eu quiser. Eu preciso da autorização de quem? Do rei, tá? Se eu não tenho autorização do rei, eu não posso fazer. Para quem assistiu o filme, que é um dos filmes que eu indiquei na semana passada para vocês, o 1492, A Conquista do Paraíso, que mostra a história de Cristóvão Colombo, ali tem uma passagem que é muito clara isso, né? Para quem assistiu, vocês vão ver lá, o Cristóvão Colombo já tinha financiamento, já tinha 3 embarcações, a Pinta, a Nina, a Santa Maria, estava tudo bonitinho, era só subir no barco e vazar, e subir e se partir para o horizonte, para o mar desconhecido, para o tal do Oceano Atlântico, e descobrir, como ele acabou descobrindo, as ilhas caribenhas, tá? Porém, antes de fazer isso, ele foi fazer o quê? Ele foi pedir permissão para a rainha da Espanha, para Isabel. Por quê? Porque nada se faz dentro de um Estado absolutista sem autorização do rei. Ou seja, se eu, burguês, tenho todo um potencial de desenvolvimento econômico, tenho todo um potencial de enriquecimento, e eu estou tendo um sistema político que é, né, o absolutismo monárquico aliado ao sistema econômico, que é o mercantilismo, que tem uma intervenção na economia, e essa intervenção não me deixa desenvolver, o que eu vou fazer? Eu vou lá e tapa na orelha do rei, tiro o rei, e eu, burguês, me assento com o poder. E quando eu falo eu falo eu burguês como classe social, tá? Então, resumindo, gente, o mundo que a gente vive hoje, tá? O mundo onde a gente tem o proprietário e o proletariado, que vai nascer com a Revolução Industrial, que, como eu falei para vocês, também é uma consequência do iluminismo, começa a nascer aqui. Por isso
tão importante esse movimento, tá? Não é à toa que a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial serão duas das mais importantes revoluções, né, da Idade Contemporânea. Por que isso? Porque as duas vão começar a transformar, tanto filosoficamente, a Revolução Francesa, quanto economicamente e tecnologicamente, vão começar a moldar esse mundo que a gente vive hoje, tá? Tudo bem que se a gente for levar para a prática, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, faltou só o final da frase, para a burguesia. Porque a gente sabe muito bem, né, que liberdade, igualdade e fraternidade no mundo que a gente vive e no mundo bem do século XVIII para frente, isso é uma balela na prática, a gente sabe que isso nunca existiu, tá? Então, voltando aqui, então, o racionalismo como base do pensamento teórico, a utilização da razão para se entender o indivíduo e o mundo que esse indivíduo vive, tá? O deísmo nasce também, aqui é um outro conceito interessante, que nasce dentro do iluminismo, a racionalização da crença religiosa. O que seria o deísmo? É usar a razão para se criticar a igreja. E quando eu falo a igreja, é uma crítica à igreja e não aos dogmas religiosos, tá? Por quê? Porque a gente não tem uma burguesia que quer se ascender para o poder. Se eu tenho uma burguesia que quer se ascender para o poder, essa burguesia ela vai ter que derrubar aquele rei que é considerado sangue azul, é considerado o representante de Deus na terra, porque a religião, a igreja disse isso. Então eu também tenho que fazer o quê? Enfraquecer o poder da igreja. Para enfraquecer o poder da igreja, eu faço o quê? Ao invés de questionar o dogma, porque obviamente isso não seria nem um pouco interessante para os filósofos iluministas, porque eles não atrariam, né, adeptos ao seu movimento, porque o mundo era cristão naquela época, hoje ainda boa parte é, e boa parte até mesmo dos pensadores também eram cristãos. Eles vão fazer uma crítica ao quê? À igreja, à instituição, às pessoas que vivem naquela instituição. E para dar, vamos dizer assim, um subsídio, uma forma de eu sair de dentro da igreja, eles criam o deísmo. É a utilização da razão dentro da própria crença religiosa. Então vamos pegar lá uma passagem da Bíblia, por exemplo. Ali na Bíblia diz que Deus está em todos os seres vivos, não está? Se Deus está em todos os seres vivos, Deus está termodinâmico, não? Mesmo se esse pagão todo aqui, Deus está em mim. Se Deus está em mim, eu não tenho a necessidade de ir para uma igreja, de ir para um templo religioso para falar com Deus. Se Deus está em mim, eu posso falar com Ele a qualquer momento. Eu não preciso de uma igreja corrompida por homens. E é aí que está a grande crítica, tá? Para eu fazer o quê? Para eu ter o meu contato com Deus, para eu ter minha crença, para eu ter os meus dogmas religiosos. Tá? Então o deísmo seria basicamente hoje o que a gente chama do agnóstico. É aquele que tem uma religião, é aquele que acredita em Deus, que tem fé, porém não segue nenhuma religião. Porque eu acredito em Deus, mas eu não acredito nos homens. Pegou essa cara? Essa é a ideia que nasce aqui dentro do deísmo, tá? Aqui eu vou citar 4 pensadores e obras bem rapidamente aqui iluministas que são muito importantes, tá? Primeiro, o Barão de Montesquieu, né? Com sua principal obra, O Espírito das Leis. Essa obra eu quero que vocês guardem, cara, tá? Porque isso aqui eu vou cobrar de vocês e provavelmente até ano que vem, no terceiro colegial, vou colocar alguma questãozinha que eu vou colocar isso daqui no meio para vocês retomarem, porque é muito importante. O Barão de Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, ele vai defender a ideia da separação dos 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Vocês lembram que todos os poderes, e não só esses 3, mas o econômico, o religioso, o militar, todos estavam concentrados na mão de quem? Do rei, tá? Então, lembra que eu falei para vocês? A gente não tem a burguesia querendo se ascender no poder. Para ela se ascender no poder, ela tem que criar o quê? Um aparato político, um aparato teórico para se subsidiar, para poder fazer o quê? Se ascender para esse poder político. E a primeira coisa que o Barão de Montesquieu faz é o quê? É criar uma ideia de separar os poderes. Poder executivo separado do legislativo, separado do judiciário. Para quê? Para não existir a intervenção de um poder sobre o outro. Coisa que, venhamos e convenhamos, no Brasil nunca existiu, ultimamente menos ainda, tá?
Aí a gente tem o segundo pensador, Voltaire, tá? Voltaire, ele vai escrever, aqui é cartas inglesas, gente, desculpa, eu coloquei cartar em inglês, né? São cartas inglesas. Cartas inglesas, a principal obra de Voltaire, que ele vai simplesmente fazer o quê? Uma crítica à sociedade francesa, ridicularizando a sociedade francesa, comparando ela com a sociedade inglesa, tá? Por quê? Porque a Inglaterra, praticamente 100 anos antes, já havia passado por um processo onde a gente teve a queda da monarquia absolutista e a ascensão do parlamentarismo monárquico. Lembra? Ali com a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que a gente já falou sobre isso rapidamente nas nossas aulas de sociologia. Então ele se aproveita desse movimento revolucionário que aconteceu na Inglaterra, onde a gente tem a ascensão da burguesia, para mostrar, né, a Inglaterra como um estado muito mais racional, muito mais lógico, e para isso ele faz o quê? Ele ridiculariza a França, ascendendo, vamos dizer assim, puxando o saco da Inglaterra, tá? Diderot ele vai escrever a primeira obra chamada Enciclopédia, tá? Nos tempos de Google, não sei nem se vocês sabem o que é uma enciclopédia, tá? Alguns de vocês devem saber, mas enciclopédia seria o Google do passado. Eram diversos livros que você abria lá, por exemplo, como se fosse um dicionário, A, B, até o Z, com vários verbetes diferentes. Então, por exemplo, a gente queria fazer um trabalho sobre a Revolução Industrial. Então, ia lá no R, Revolução Industrial. Então, tinha 2, 3, 10 páginas falando sobre só a Revolução Industrial. Então, eu queria saber o que era uma lâmpada. Eu entrava lá, tinha lâmpada com filamento. O que é uma lâmpada com filamento? Eu queria saber o que era um protozoário. Eu vou lá na enciclopédia protozoário. Ou seja, são uma coleção de livros que juntavam diversos pensamentos, vamos dizer assim, um compilado do pensamento humano, tá? Essa primeira enciclopédia foi escrita, né, foi na verdade organizada por Diderot, na França. E aí sim, a gente tem o último filósofo que eu vou falar hoje para vocês, o último pensador, que é Jean-Jacques Rousseau, tá? Rousseau, o principal pensador iluminista, tá? Jean-Jacques Rousseau, a gente pode dizer que foi o Leonardo da Vinci do iluminismo, tá? O Rousseau, a gente vai trabalhar bastante ele, tanto vocês vão trabalhar comigo, mas principalmente com o Gustavo, depois dentro da filosofia, quando a gente trabalhar o contratualismo, tá? O contratualismo é uma ideia que nasce ali com Locke, né? Depois com fugiu o nome do cara agora, gente. Bom, né, a gente tem lá 3 pensadores, John Locke, fugiu mesmo, e o terceiro é o Jean-Jacques Rousseau, que vai escrever a obra chamada O Contrato Social. O que o Rousseau ele fala aqui no Contrato Social? Rapidamente, bem basicamente, que eu falei para vocês, que mais para frente a gente vai estudar isso, tá? Aqui nessa obra do Contrato Social ele vai buscar o quê? A origem da desigualdade do homem. Então o Rousseau ele falava o seguinte: o homem vivia num estado, antes do surgimento das leis, antes do surgimento das regras, antes do surgimento da formação do Estado criado pelos gregos, né? A gente tem um quê? Um estado que era chamado de estado de natureza. O homem vivia num estado chamado estado de natureza, tá? Ou seja, um estado onde não tinha regras, onde não tinha leis, onde cada um vive da forma que ele quisesse. Um anarquismo, entre aspas, tá? E aí o que vai acontecer? O Adnan chegou aqui, fez uma cerquinha e falou: esse pedaço aqui de terra é meu. Por que eu fiz isso? Porque antes não existia propriedade privada. E como não existia propriedade privada, não existia rico, não existia pobre, todo mundo era igual, tá? O Adnan vai lá, cercou um pedaço de terra e falou: essa terra é minha, tá? Só que o Adnan, até esse momento que cercou a terra, ele era visto como todos os seres humanos, visto por Rousseau, como um homem bom. Todos os homens, para o Rousseau, nascem bom. O que corrompe o homem é o quê? A propriedade privada. O Adnan era bom até o momento que ele fez o quê? Foi lá e cercou um pedacinho de terra. A hora que eu cerquei esse pedacinho de terra, eu virei e falei: essa terra é minha, tá?
Vocês todos, ao invés de chegar, meter o pé na cerca, meter o pé no rabo da Dilã, jogar lá o Dilã para o outro lado e falar, sua porra nenhuma, essa terra é nossa e vai continuar sendo nossa, o que vocês fizeram? Vocês foram lá, cercaram um pedacinho e falou que é tua, o outro foi lá, cercou outro pedacinho e falou que é tua, não, essa aqui é minha, essa aqui é minha. Com isso surge o quê? A propriedade privada. E segundo Rousseau, é a propriedade privada que corrompe o homem. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho o que é meu, eu não quero só isso, eu quero o quê? Eu quero mais. E a partir do momento que eu quero mais, esse homem que era bom, deixa de ser bom e se transforma num homem mau. Ou seja, para o Rousseau, o contrato social foi quando o homem criou regras, criou leis para garantir a sua propriedade, a criação do próprio Estado criado pelos gregos. Tá? É essa criação do Estado para organizar a nossa vida social, a nossa vida econômica, é que vai, juntamente com a propriedade privada, corromper o ser humano. Mas como eu falei para vocês, a gente vai estudar isso mais para frente dentro da filosofia, dentro da sociologia, também com o professor Gustavo, beleza? Para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu quero trabalhar rapidamente 3 conceitos com vocês, tá? Essa aqui, galera, também é uma parte muito importante, tá? Aqui a gente tem primeiro o conceito de o despotismo esclarecido. Primeiramente, vamos analisar a palavra em si, tá? Despotismo vem de déspota. Para quem não sabe, déspota é um ditador, tá? Uma pessoa com poderes absolutos. Aqui a gente pode usar como exemplo principal, que é disso que está se referindo, aos reis absolutistas, tá? O movimento iluminista não é porque ele nasceu que os reis absolutistas vão cair de uma hora para outra. Esses processos revolucionários, como a Revolução Francesa, vai demorar vários anos, décadas e décadas e décadas, para a gente ter a ascensão da burguesia e a queda dessas monarquias absolutistas, tá? Então a gente tem diversos monarcas absolutistas que, mesmo sendo absolutistas, vão aderir a algumas ideias iluministas, ou seja, o despotismo estabelecido é um governante que governa por razão sem abandonar o poder absoluto. Eu permaneço sendo um rei absolutista, mas eu vou aderir a alguns pensamentos iluministas. Por exemplo, um só, tá? Eu sou um rei absolutista que a partir de hoje eu decreto que o ensino escolar, desculpa gente, é obrigatório em todo o território nacional. Por que isso é um pensamento iluminista? Porque é um pensamento de igualdade, tá? Todo mundo aqui nessa época, no século XVIII, tem acesso ao conhecimento, tem acesso à escola. Gente, vocês sabem que hoje, nos dias de hoje, 2020, nem todo mundo tem acesso ao conhecimento, nem todo mundo tem acesso à escola. E imagina no século XVIII. Então, a partir do momento que eu, rei absolutista, implanto, por exemplo, a ideia, de que todos os homens são iguais, e se todos os homens são iguais, eu quero que todos eles tenham acesso ao conhecimento, eu estou criando uma ideia esclarecida, um despotismo esclarecido. Eu estou introduzindo um pensamento iluminista dentro de um governo absolutista, tá? Então, de novo, guardem vocês, o despotismo esclarecido é um governante que governa, com pensamentos iluministas, introduzindo o iluminismo ou parte dos pensamentos iluministas, sem abandonar o absolutismo monárquico. Beleza? Guardem muito bem esse conceito. E para a gente fechar rapidamente falando de economia, 2 conceitos. Um rapidinho, que é a fisiocracia. Fisiocracia, ou os pensadores fisiocratas, eram aqueles que acreditavam que todo o enriquecimento vinha através da terra. A riqueza vem através da utilização da terra, tá? Eles refutavam principalmente a ideia do metalismo. Lembra do acúmulo de metais preciosos, o bulionismo, que era a base ou parte muito importante dentro do pensamento mercantilista. Pensamento esse que cai, tá? A ideia mercantilista cai juntamente com a ascensão da burguesia. Essa burguesia, como eu falei para vocês, queria acabar com o quê? Com a intervenção do Estado na economia. Intervenção do Estado na economia, que era o quê? A primeira característica do mercantilismo. Para acabar com isso, a gente tem a criação do pensamento liberal.
liberal, do tal do liberalismo econômico, e aqui eu vou me fixar na parte econômica da coisa, tá? O liberalismo econômico é a base teórica do capitalismo moderno. Se a gente tem como característica principal do mercantilismo a total intervenção do Estado na economia, a gente tem como característica principal do liberalismo literalmente o oposto, a não intervenção do Estado na economia. A gente tem o surgimento da ideia do livre comércio, da concorrência e da divisão do trabalho. E aí volta para a ideia que a gente estudou lá na sociologia da divisão social do trabalho. Lembra que eu citei rapidamente com vocês? A gente vai voltar a falar disso no Karl Marx, quando a gente trabalhar Karl Marx, da divisão social do trabalho, da mais-valia, aquela coisa toda, a gente vai retomar isso daqui, tá? Então, de novo, liberalismo, base teórica do capitalismo moderno, que defende o livre comércio, a concorrência e a divisão do trabalho, tá? Mas aí, eu quero falar de um pensador que é considerado o pai do liberalismo, que é o senhor Adam Smith, em inglês, O Adam Smith, quando ele escreve A Riqueza das Nações, ele vai defender uma ideia de que não existia a necessidade, de novo, não existia a necessidade de uma intervenção do Estado na economia, porque a economia, ela é viva, ela é dinâmica, tá? Ela mesmo se autocontrola através de uma mão invisível, como ele chamava, tá? O que era essa mão invisível que está controlando a economia, segundo Adam Smith? É a tal da lei da oferta e procura. Então Adam Smith ele falava o seguinte: não existe a necessidade do rei, a necessidade de um presidente, de um governante chegar e falar assim, a economia está quebrando, então vamos fazer o seguinte, para de produzir, diminui a sua produção, senão os preços vão aumentar demais. Por quê? Porque isso é natural, é a parte da lei da oferta e procura. A própria lei da oferta e procura faria isso. Por quê? Se o Adnan tem uma empresa e eu estou lá com a minha, lembra da minha fábrica de jujuba? Eu estou lá com a minha fábrica de jujuba, estou produzindo uma caralhada de jujuba, estou vendendo jujuba pra cacete, tá? O que eu estou fazendo? Estou enriquecendo. Até aí tá beleza. De repente o que começa a acontecer? Vocês tudo começam a encher o saco de comer jujuba e começa a comprar bala de goma, começa a comprar bala de leite, começa a comprar a bala 7 belas, bala de iogurte, começa a comprar house, e o consumo da minha jujuba começa a fazer o quê? Ela começa a diminuir. Se o consumo da minha jujuba começa a diminuir, obrigatoriamente o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a produção, porque se eu continuo produzindo da mesma forma que eu produzia quando eu tinha uma quantidade muito grande de consumo, eu vou produzir pra caramba, jogar no mercado e essa jujuba não vai ser consumida. Se eu tenho muito produto no mercado e esse produto não está sendo consumido, o preço vai fazer o quê? O preço vai cair. Essa seria a mão invisível que o Adam Smith fala que controla a economia. Você não precisa de um governante, porque a própria economia se autorregula. A lei da oferta e procura, ela vai fazer o quê? Ela vai regular a vida econômica e a vida produtiva de um estado, tá? Então, a partir do momento que eu tenho consumo do produto, um consumo muito grande, eu produzo. Se o produto, por exemplo, começa a ser escasso, se o consumo desse produto começa a ser escasso, naturalmente o Adnan vai fazer o quê? O Adnan ele vai diminuir a sua produção, ou seja, a produção ela é, vamos dizer assim, comandada, liderada pela própria lei de oferta e procura, segundo o pensamento liberal, segundo o pensamento do senhor Adam Smith, que a gente vai ver futuramente, somente no ano que vem, com a crise de 1929, com o craque da Bolsa de Nova York, que isso daqui nada mais era do que uma ilusão, tá? Pessoal, por hoje é só, espero que não tenha nenhuma dúvida. Se tiver, me procurem lá no fórum, tirem as dúvidas de vocês. Uma boa semana para todo mundo, morrendo de saudade de vocês de verdade, um beijo enorme, até semana que vem, falou!